Início da tarde, no local combinado, encontro com as meninas. Embarcamos naquela que promete ser uma grande viagem. Nós começamos a seleção com o envio de fotos com a hashtag Mulheres na Doma Oficial. Posteriormente, nós pedimos que as candidatas enviassem também vídeos para que a gente soubesse a relação delas com o cavalo. O que as meninas não esperavam é que mais uma domadora se juntasse ao grupo. Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada, Valéria. As meninas que estavam dentro do ônibus achavam que era só elas as participantes. Quando vê, para no caminho e busca mais uma. De Porto Alegre a Pomerode, Santa Catarina, onde fica a cabanha Mapuche, 8 horas de viagem. Tempo mais do que suficiente para a turma se conhecer e falar. Imaginem sobre o quê? Tem mais gente? Tem mais gente, é. Ai, que legal, meu Deus do céu. E isso foi até chegar lá em Santa Catarina, até chegar na sede da cabanha Mapuche, porque lá elas ainda encontraram outras participantes. Tem uma água aí, cuidado. Já era noite quando chegamos e antes mesmo de descarregar as bagagens, as meninas foram ver os potros. Pensa num povo ansioso. Que gateado grande, ó. Né? Eles estão aqui, vem. Ali. À nossa espera, mais 4 domadoras. No final de novembro de 2019, nós lançamos a campanha para as candidatas que quisessem participar da nova temporada de Mulheres na Doma. Bastava postar a hashtag Mulheres na Doma Oficial. Para nossa surpresa, foram milhares de mensagens, milhares de postagens. Toda a seleção ela foi feita por uma equipe, por um comitê que a gente chamou. Vários quesitos foram levados em conta, porque a gente queria uma diversidade maior. Não somente treinadoras ou domadoras. Feitas as apresentações, um lanche e cama. Tá todo mundo cansado. Quando eu vim cá, quedei fascinada. Antes eu não podia montar por ser mulher. E hoje eu tô aqui justamente por ser mulher. Un caballo no es una moto, un caballo no es una bicicleta, un caballo es un ser vivo, o sea, que siente, que piensa. Yo creo que el caballo es un vehículo y es una herramienta para ser una mejor persona. Eu acho que é a maior experiência da minha vida, né? Eu acho que nós temos ela de massinha, então Temos 9 domadoras ao todo, 6 a mais do que na primeira temporada de Mulheres na Doma. E com outro diferencial, além de brasileiras, uma uruguaia, uma argentina e uma paraguaia. Trabalha muito na Doma Gaúcha, não? E como a gente tem o cavalo crioulo tem essa relação estreita, existe uma federação internacional presente em todos esses países, a gente permitiu que candidatas desses países pudessem se inscrever. Então a gente vai fazer um sorteio. Pela ordem do sorteio, elas têm direito a escolher primeiro, tá? Vamos ali então. É a mesma coisa que eu tô tendo curso com 4 profissionais da área ao mesmo tempo. Olha, pegou, vamos lá. Sério? Hoje eu ia conseguir. Vai ser o 6, vai ser quase isso. Quase isso. Primeiro nem pensei. Só vi ali o 9, tá? Daí, tipo, dá. Daí eu comecei a contar as meninas, assim, tipo, vai ser o que sobrar. Outras de um lado, machos do outro. Conforme o número do sorteio, as meninas foram escolhendo os animais. Outro vai, 501. Los potros estaban todos a campo, los piquetes de Tifton,
revezados com outros campos nativos, depende da época. Estão sendo criados normalmente com manejo de potros dessa idade. Que me gustaría ser más inconsciente. Yo siempre estoy muy pendiente de que acá me puede pegar un manotazo, acá me puede patear, no voy a... Entonces siempre me cuesta mucho, no tengo esa confianza. Na verdade, um desafio, né, e uma experiência. Qual é o RP do Tordilho? Quando eu entrei, eu era a sexta a escolher. Só tinham 3 animais. Eu logo notei que ele me olhou. Eu chamei, de alguma forma, a atenção dele. O único que eu consegui notar, assim, que prestou atenção em mim, que me deixou chegar perto, foi ele. As meninas, na hora da escolha dos potros, começaram com uma espécie de conexão, uma coisa mais espiritual, talvez, ou pela mansidão. Já a Elin entrou e movimentou o potro dela. E eu acho que a conduta dela foi a mais certa para escolher o melhor cavalo. Cuando yo lo elegí, me gustó mucho que primero lo que vi es que el caballo nunca se me acercó, si eso es verdad. Cuando yo lo espantaba, él siempre salía a la mano, siempre. Salía bien a la mano, tenía buen movimiento, volvía rápido, era ágil. Eso fue lo primero que vi. Nessa função toda, não deu pra gente saber quem é quem. Das 9 meninas, 3 são profissionais, vivem do cavalo. Maiara tem um centro de treinamento em Caçador, Santa Catarina. Ângela na cidade de Filadélfia, no Paraguai. E a Elin em Mendoza, na Argentina. Compete, treina, mas não doma. Vanessa, por sua vez, é personal e gosta de laçar. Já fui por todo esse Rio Grande laçar, já participei de rodeios em todo esse Rio Grande. Estado de Santa Catarina, Mato Grosso. Soy uruguaya, estoy viviendo en Montevideo y estoy estudiando medicina veterinaria. Mi relación con el caballo es de toda la vida, del trabajo en el campo, con ganado, pero siempre fueron caballos criollos. A gente buscou abrir bastante esse leque para que o espectador também se identifique com os perfis das selecionadas. Venho de Glorinha, sou psicóloga e tenho habilitação em ecoterapia. Atendo no consultório e trabalho num centro de ecoterapia. Quando começou o programa das Mulheres na Doma, o primeiro que teve, foi bem na época que eu tive a minha potra, né? Que a primeira potrinha que tinha lá no sítio, daí eu ia assistir o programa e ia lá e tentava nela. Assistia o programa e ia lá e tentava nela, assim, pra tentar mesmo. Mas era o que eu mais tipo, tive contato, assim, de ver aquela coisa assim e tentar e conseguir. De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina, onde o sol se deita. A música pra mim é uma forma de me expressar meus sentimentos. Minha relação com o cavalo desde muito pequena, quando eu ia pra fazenda com meu pai e também na fazenda do meu avô, que eu ia para o campo camperiar o gado, eu ia buscar as vacas do leite, do tambo. Jéssica adora trabalhar com cavalo, mas não se considera profissional, e sim uma curiosa. Eu gosto muito de cavalo, desde pequena, sempre foi do meu convívio, sempre foi da minha vida. Eu sou mãe da Antônia, que tem 1 ano e 8 meses. E nesse momento, a distância é o maior desafio. É difícil para qualquer uma de nós ficar longe de casa, ficar longe da família, ficar longe do aconchego, né? O que está acontecendo? Tua ponta
e tu usa a boca e nada muda. E tu não tá usando o chicote. Aponta. Boca. Chicote. Ótimo.